Bem-vindo ao programa O Evangelho na Sua Casa. Hoje vamos ler o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, do versículo de 1 ao 5. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por todas as bênçãos recebidas, por cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, recebê-la com alegria e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos por todas as bênçãos, por cada pessoa, por cada família que está aqui representada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler Lucas 13, de 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O Evangelho de Lucas, ele nos mostra uma situação em que Jesus, as pessoas que estão em volta de Jesus, impressionadas com os acontecimentos, comentam perto de Jesus ou com Jesus as coisas que haviam ocorrido. Primeiro, elas citam pessoas que haviam morrido de forma violenta pelos soldados comandados pelo governador Herodes, que havia misturado o sangue dessas pessoas com as suas ofertas. Elas estavam praticando um ato religioso e, por motivo que nós desconhecemos, houve violência da guarda romana e essas pessoas haviam morrido. E chocou muitos habitantes ali, as pessoas daquela região. Da mesma forma, uma torre que havia em Jerusalém, uma construção chamada de Siloé, havia despencado, matando algumas pessoas, alguns moradores de Jerusalém, de forma também instantânea, o que impressionou muito as pessoas da região também. E Jesus, como sempre, se utilizando de fatos do cotidiano, de coisas semelhantes, ele quer nos ensinar algumas lições. E Jesus, se aproveitando do pensamento, da forma, do comentário das pessoas, ele ensina assim: e vocês pensam que porque essas pessoas morreram dessa forma, elas são mais pecadoras do que todos vocês? Isso é um pensamento comum que nós temos, Quando nós vemos alguém acontecer alguma coisa grave, o nosso pensamento é assim: mas será que essa pessoa não cometeu nada de ruim, que trouxe esse tipo de coisa para ela, para a família dela? O que nós esquecemos é que todos nós estamos numa condição de devedores, pecadores, E todos nós precisamos de um ato que é muito difícil, é o reconhecer o pecado e se arrepender dele e não praticá-lo mais. São duas coisas muito difíceis. E Jesus enfatiza na passagem que é necessário se arrepender, senão todos pereceriam da mesma forma. É necessário se arrepender daquilo que desagrada a Deus. O arrependimento, ele deve ser sincero, real. Vocês imaginam uma história fictícia, claro, mas usada como um exemplo, de uma pessoa que corria muito rápido. Essa pessoa corria muito rápido e ela se aproveitava de uma situação em que ela tinha poucos minutos em uma determinada hora do dia para roubar um depósito de mercadorias. E ela sabia que aquela hora seria uma hora propícia, ela corria muito rápido, se aproveitava daquela habilidade que ela tinha de correr e roubava o depósito. E muitas pessoas sabiam daquilo, conheciam, tal. Chegou uma determinada época, essa pessoa parou de roubar e as pessoas comentavam: nossa, essa pessoa se arrependeu, que bom, Ela não rouba mais, Depois se verificou que essa pessoa havia deixado de roubar porque ela não conseguia correr mais, ela havia envelhecido. Vocês vejam que
apesar na história que nós contamos fictícia, apesar dessa pessoa não roubar mais, ela não rouba por falta de oportunidade ou por falta de capacidade. Não existe um arrependimento nela de não praticar o roubo. Não existe esse arrependimento. Ela só não é capaz mais de fazê-lo. O arrependimento, ele é diferente. O arrependimento, ele quer dizer que mesmo que nós tenhamos a oportunidade, nós vamos honrar a Deus, honrar o amor de Deus e não praticar aquilo que ofende, que magoa, que entristece a Deus. Os nossos pecados, na verdade, entristecem a Deus porque impedem a Deus de nos abençoar como Ele gostaria. Os nossos pecados são barreiras que nós criamos entre nós e a bênção de Deus. As verdadeiras bênçãos, tem coisas que parecem que são bênçãos, mas na verdade são até maldições. Pessoas que enriquecem com dinheiro ilícito, roubado, são pessoas infelizes, mesmo sendo muito ricas. Pessoas que trabalham de forma honesta, pessoas que cumprem o seu dever, às vezes muito pobres, mas são felizes, porque aquele dinheiro é abençoado com o suor honesto do trabalho. A felicidade, a não felicidade, a tristeza, ela não está ligada ao número de bens que nós possuímos, mas sim está ligada diretamente às bênçãos de Deus que se derramam sobre aqueles que confiam e o amam. E aqueles que o amam precisam andar de forma correta, para que Deus possa abençoar. Ou vocês imaginam como Deus pode abençoar uma pessoa que pratica o furto? Como Ele pode abençoar essa pessoa financeiramente de forma que essa pessoa seja feliz? Não é possível isso. As bênçãos, e Deus se entristece de ver os seus filhos se desviando por um caminho de trevas. Então, vamos cultivar em nós sentimentos que agradem a Deus e uma confiança inabalável em Deus. Deus quer nos abençoar, Ele não quer nos ver com saúde, Ele quer nos ver tendo nosso sustento, dando-nos uma felicidade que só Ele pode dar, não dinheiro nem nenhuma riqueza. Ele quer nos dar isso. Para isso, vamos cultivar o amor, cultivar a confiança no Evangelho, aprender de Jesus. Jesus em tudo nos ensina, como eu tenho comentado com vocês. E vale muito a pena nós termos conhecimento desse ensino e tentar praticá-lo. Se não conseguirmos, todo dia vamos tentar novamente praticar os ensinos de Jesus, amar as pessoas, ter uma confiança em Deus inabalável, procurar praticar a caridade, o amor, procurar ser uma pessoa onde os que sofrem não sejam julgados, mas possam chegar até nós e ter em nós um amigo, alguém que ore junto, alguém que conforte. Seja você um multiplicador do Evangelho, porque nós precisamos, todos nós, né? Precisamos do arrependimento, esse arrependimento que faz com que nós não pratiquemos mais aquelas coisas que entristecem a Deus. Isso todos nós conseguimos. É o que Jesus enfatiza, que as pessoas precisam de arrependimento. Não é porque uma pessoa passa uma situação difícil de um desastre ou de uma morte que ela é pior que a outra. Entendam isso, todos nós estamos debaixo do peso das faltas, do desvio do caminho de Deus. Isso todos nós. Mas uma vez que nos arrependamos e confiamos em Deus, tenhamos essa confiança inabalável. Mesmo que as coisas pareçam difíceis, Deus está conosco. E uma vez que nós temos esse arrependimento sincero, somos perdoados. E uma vez que somos perdoados, nós somos abençoados naquilo que Deus quer nos dar de melhor, o que é melhor para nós. Tenhamos essa confiança em Jesus, Ele nos ama e essa confiança é tudo que nós precisamos. Sejamos firmes, vamos ler o Evangelho, aprender de Jesus e praticar o amor real na nossa vida. Amém? Então, irmãos, a cada dia nós temos uma nova oportunidade de servir a Cristo, de fazer a obra dele e de aperfeiçoarmos na nossa fé. Amém? Então, se você foi abençoado, eu creio que foi, né, através desse vídeo do nosso canal, pedimos que você se inscreva, você compartilhe, converse com outras pessoas sobre esses temas e assim a gente vai a cada dia acrescentando mais e mais
força, firmeza ao nosso coração, nossa fé. Amém? Então, Amém. até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Amém. tchau. Tchau.